Olá! Vamos entrando! Vamos entrando, que é sem delongas aqui, hein? A gente começa já falando. 7h57, hein? Olá, olá, olá! Que bom que você chegou, que bom, obrigada. Obrigada pelo lindo. Tô me sentindo meio escura, assim, mas acho que é a cor da blusa, né? Da outra vez eu fiz com a branca, acho que é isso. Mas tá tudo certo. Vamos lá, sem delongas, tá bom? Espero que vocês gostem de hoje também. Ó, como sempre, primeiro um alinhamento, tá bom? O alinhamento de hoje é assim. Eu gostaria muito que tudo que você já ouviu sobre crença, sobre trauma, que você deixasse de lado um pouquinho. Mesmo que o que você escute hoje pareça com o que você já ouviu, mas deixa de lado um pouquinho. Vamos fingir que hoje a mente tá branquinha, tá limpinha. Você nunca tinha ouvido falar, certo? Vem com a mente bem aberta para entender. Deixa de lado tudo que você já ouviu, certo? Alinhamento número 1. Alinhamento 2. Bem importante, porque hoje o exercício vai começar de agora já, assim. Então, quem já entrou, já vai saber como é que vai ser o exercício, hein? Quem atrasar... Ó, então vamos lá. Alinhamento número 2. Eu quero que você escolha, pense aí em um medo ou uma trava. Algo que você quer fazer, mas não tá indo. Tá com medo, tá travado, tem alguma coisa impedindo, tá bom? Habilitação, casar, ter um filho, ter mais um filho, fazer terapia, pedir ajuda, fazer academia, iniciar uma dieta. Pensa em uma questão que você sente que você tá com medo ou tá travado. Pensa com carinho. Se quiser, se alguém tiver papel e caneta aí, porque tem gente que tem assistido anotando, anota esse medo, tá bom? Anota essa trava. Porque tudo que a gente for falar agora, você vai ter em mente esse medo, essa trava. Vou dar uma lembradinha. Qual medo que você anotou, tá bom? Porque a gente vai fazer na prática já, certo? Hoje já vai ser na prática. Você vai aprender a decifrar sozinha seus medos, certo? Então, escolha um medo ou uma trava. Já escolheu? Já anotou? Já colocou na mente? O medo, a trava? Boa noite, boa noite! Então, olha, escolha um medo, uma trava e já anota, porque a gente vai usar esse medo que você anotou aí ao longo da aplicação da live, certo? E vamos dar início. Então, como que a minha mente funciona no quesito hoje trauma ou crença? Nós vamos entender hoje a diferença de um trauma ou de uma crença. E aí vocês vão usar já para aplicar, aprender a aplicar já desde já o que a gente escuta, usar esse medo que vocês anotaram, certo? A diferença de trauma e crença. E eu prometi nos stories que eu ia falar mais um assunto, mais uma questão que não se ouve falar, é mais raro, mas que entra nesses três. Mas vocês vão entender. Vamos fazer assim, ó. Tudo começou, pra gente entender, tudo começou com Freud lá em 1915. O que ele percebeu? Nos atendimentos dele, tinha pessoas que na primeira conversa a pessoa deslanchava. Entendi, seu Freud, ia lá e se resolvia. Tinha pessoas que uma consulta, duas, três, agora entendi, não, tem que ser comigo. Aí ia lá e deslanchava. E tinha certas pessoas que encontrava dificuldades e elas às vezes não aguentavam essa dificuldade e acabavam abandonando, saindo às vezes até pior porque mexeu na ferida. E aí Freud pensou, o que eu tô fazendo errado? O que eu fiz com um que não fiz com o outro? O que faltou? O que fez a mais? O problema tá em mim? Foi quando ele... É sempre assim, né? Freud tinha uma percepção, ele ia lá e fazia a pesquisa. E eu sou freudiana de carteirinha, né? Então, ele foi lá pesquisar, ele foi estudar por que as pessoas biologicamente iguais, às vezes com um assunto, o mesmo assunto, têm curas ou amadurecimentos diferentes. E aí, no estudo, ele entendeu que na mente humana, lá no nosso hipocampo, para a gente sair do inconsciente, lembra que a gente falou na última live que a gente é 95% inconsciente, nosso comportamento?
Para a gente sair do inconsciente e ir para o amadurecimento, para adultizar, né? Existem 3 barreiras do inconsciente até amadurecer. E talvez o seu caso pode estar, talvez não, o seu caso está em alguma dessas 3 barreiras. E é isso que nós vamos aprender hoje. Identificar em qual barreira está o meu medo. Vai ficar mais fácil de você conseguir resolver este seu medo. Vamos conhecer uma por uma dessas barreiras. Para ficar bem facinho da gente entender, vamos imaginar que seja o jogo da vida. Quando a gente começa um jogo, não tem fases? Normalmente a primeira fase é facinha, né? Você logo vai para a segunda fase, que dificulta um pouco. Aí a terceira lá e a última fase é bem difícil. Aí quando você consegue, aí premiação, consegui. Então vamos imaginar isso, que no jogo da vida existem 3 fases. E nós vamos aprender hoje a identificar essas 3 fases dos nossos medos, da nossa mente, tá bom? Vamos começar. A primeira fase, que Freud chamou de barreira, é tudo aquilo que papai e mamãe, ou a vovó, o tio, quem te criou, te ensinou ser certo ou errado. Nós chamamos de crenças. Então, tudo aquilo que, olha, meninos não usam rosa, meninos não lavam louça, esse trabalho não é para meninas, meninas têm que se sentar assim. Então, tudo aquilo que eles ensinaram como certo ou errado foi mielinizado, guardado no seu hipocampo e virou uma crença. Você acredita naquela pessoa que te ama, que te ensinou aquilo. Então vira uma crença na sua vida. Então, poxa, quero começar uma dieta, eu quero começar a academia. Não tô conseguindo, Joana. Será que lá na infância, na sua casa, lá seu papai, sua mamãe ou quem te criou não falou alguma coisa assim que a academia é para mostrar o corpo? Academia, vai gastar dinheiro com academia? Tem crianças passando fome na África. Será? E não virou uma crença em você? Vou dar um exemplo para ficar bem claro sobre o que é uma crença, certo? Uma certa moça recém-casada quis fazer uma comida bem gostosa pro recém-marido dela. E ela fez um peixe. Ela arrancou a cabeça do peixe, deixou só a parte da carne gorda, né? Caprichou. Chegou o seu marido, foi comer e falou assim: ai, amor, que gostoso. Poxa, pena que não tinha a cabeça do peixe. Eu gosto da cabeça. Aí a moça: não se come o peixe da cabeça. Não se come a cabeça do peixe. Ele se come, a parte que eu mais gosto. E ela teima, não se come. Porque a minha mãe sempre fez pra gente o peixe e nunca colocou a cabeça. Quer ver? Eu vou perguntar pra minha mãe um dia. Um dia eu vou perguntar pra minha mãe e você vai ver que não se come peixe, a cabeça do peixe. Lá vão eles no final de semana na casa dessa sogra. E ela: mãe, não é verdade que não se come a cabeça do peixe? Aí a mãe: filha, não se come a cabeça de peixe. A sua avó me fazia peixe, sempre tirava a cabeça. Não se come, quer ver? Eu vou perguntar pra ela: ô mãe, vem aqui e fala pra sua neta, não é verdade que não se come a cabeça do peixe? Aí a avó fala assim: come. Oi? Come. Mas mãe, a senhora sempre tirava a cabeça de peixe pra fazer pra gente comer? Então, filha, porque eu não tinha uma forma grande que cabia o peixe inteiro. Então eu tinha que fazer uma escolha. O que eu tirava? Aí eu preferia tirar e deixar só o corpinho, porque eu achava que, como vocês eram pequenininhos, ver a cabeça do peixe era pior. Então eu arrancava a cabeça do peixe e dava só a carninha para vocês. Entende? Uma crença instalada sem querer. E pior, você que tem essa crença, você ainda briga por isso, né? Olha essa moça do exemplo. Ainda brigou com o marido e ainda quis provar para ele algo que é apenas uma crença instalada na sua cabeça. Entender o que é uma crença? Só que uma crença, ela tá numa barreira, naquela primeira barreira que Freud mencionou. Então, quando a gente traz essa clareza para a pessoa, que é uma crença, e prova pelo contrário, que foi o que aconteceu com essa moça do peixe, né, da cabeça do peixe, ela, poxa, entendi, era só uma crença. Talvez anos ela brigou com pessoas por causa disso, mas agora ela entendeu, era uma crença. Entendido? Barreira número 1. Então, agora todo mundo entendeu o que é uma crença. E aí, aquele medinho que eu pedi para você anotar, será que é só uma crença que tá te impedindo aí de seguir? Então vamos para a segunda, para a gente identificar, que ainda é cedo. A segunda
é o nosso ambiente. Vocês já podem ter ouvido sobre ambiência, minha ambiência, aquilo que as minhas vivências me fizeram ter um sensor interno. Censura interna, nós conhecemos como censura interna. Que é aquilo, você quer fazer, poxa, eu queria tanto colocar um silicone, quero tanto comprar tal coisa, mas, será que eu devo? Não sei se é legal, não sei o que vão achar, entende? É um senso, um sensor interno. Que o que comanda esse sensor? O seu ambiente, a sua vivência. Essa sua vivência fez você criar sensores que podem te impedir de avançar naquilo que você quer fazer e talvez está com medo ou travada. Inclusive, os nossos traços de caráter está muito relacionado aqui. Aqui pode pesar bastante. Por quê? Você funciona de um jeito. Então, o seu ambiente, dependendo de como for, né? Você pode absorver algo dele. Aí aquela outra pessoa que tem outro traço de caráter absorve outra coisa dele. Já aconteceu de você estar com alguém assim na empresa e falar assim, você viu o que ela falou? Não, nem percebi. Você absorveu, porque é como você funciona, aquilo te incomoda. Aí já virou um senso. Já entrou no seu, ligadinho lá no seu sensor. Aquilo te incomodou, aquilo você também não faz. E daquela pessoa, a pessoa nem se importou. Então, os traços de caráter nessa segunda barreira, daquele sensor interno, que é o ambiente que a gente vive, vai dizer muito. Por isso que é bom a gente se conhecer. Deu para entender a questão do senso, dessas barreiras? Aí o que acontece? Nessa segunda barreira, imagine assim, você viver de senso, você não se conhece, aí você permite que os ambientes te moldem, certo? Porque você absorve todas as suas vivências, absorve. Então você está permitindo que o ambiente, que as pessoas, que as vivências, o que acontece na televisão, o que acontece no mundo, te molde, te faça criar medos novos. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente absorve, com tudo aquilo que a gente coloca para dentro da gente. O que você tem lido? O que você tem assistido? Gosta de jornal sensacionalista? É um perigo, porque você vai absorver e você vai criar um sensorzinho. Você escuta lá no jornal o dia inteiro que uma moça foi abandonada, estava no Uber, foi abandonada, aconteceu isso. Pronto. Se você permitir, você nunca mais entra no Uber. Criou um sensor, um sensorzinho, se devo, e se instala um medo. E talvez aquele seu medo, aquela sua trava pode estar exatamente nessa segunda barreira, aquele sensor interno que é moldado pela nossa ambiência. Entendido? Até agora, segunda barreira? Certinho até aqui? Podemos ir para a terceira barreira? Então vamos lá para a terceira barreira, tá bom? A terceira barreira é o nosso inconsciente. O que a gente chama de trauma. Por quê? É conhecido como trauma. Então, um a gente conhece como crença, outro censura interna e agora trauma. Vamos entender exatamente o que é um trauma, certo? É tudo aquilo que você viveu, não se lembra, talvez aconteceu algo muito dolorido com você, lá você tinha 3 aninhos. E o seu corpo foi projetado para te defender, te proteger. Então talvez você apague. Acontece mesmo de a pessoa falar assim, Joana, não lembro quase nada da minha infância. Ou Joana, não consegui encontrar minha menininha. Apaga. A pessoa apaga, por defesa. Mas não é porque você não se lembra que não está lá no seu hipocampo. Está guardado porque doeu demais. E como doeu demais, você não se lembra, mas você repete. Você repete isso ao longo da vida e você não sabe por quê. Às vezes você se coloca na situação de dor de novo ao longo da vida. Hoje até nos stories eu coloquei, né? Mudo de relacionamento e meu casamento não dá certo, alguma coisa assim. Porque você tá
é uma questão de dor, é um trauma, é algo guardadinho ali. Lá falou de crença, né? Então você pode repetir aquilo na vida, porque doeu. Quer ver um exemplo disso? Vamos supor que lá na sua infância, você bem pequenininha, tá? Tudo isso tem que ser, isso aqui agora, o trauma tem que ser até os 7 anos, que é quando a gente conhece por moleirinha, né? É fechada, né? Com 7 anos a moleirinha é fechada, a gente pensa que fecha logo, que de pequenininho fica aquela abertura enorme aqui, né? Mas é até os 7 anos. Então, é até os 7 anos, tá bom? Então, vamos supor que até os 7 anos lá aconteceu um dia, você estava andando com a sua mamãe na rua e um senhor com um guarda-chuva preto começou a bater num animalzinho, num gato, num cachorro, até matar. E você ouviu os gritos do bicho, você ouviu o grito das pessoas pedindo para ele parar e o sangue pulsando e ele batendo. Para uma criança, isso é traumatizante, certo? Então ficou registrado no hipocampo dela esse trauma. Aquele senhor matando, o sangue pulando, o bicho gritando, com um guarda-chuva preto. Mas você hoje adulto, sei lá, 40, 30, 20 anos, não sei, você talvez nem lembra disso. Não, nem lembra de que um dia você viu isso. Mas essa cena tá guardada lá no seu hipocampo. Então, um belo dia, você adulto está indo trabalhar, feliz da vida, e de repente vai chover. E você vê um senhor com guarda-chuva preto. Mas você não sabe, mas os seus olhos viu, mandou um aviso para o seu hipocampo de perigo, porque ele já viu aquilo e aquilo já doeu. E você muda sua alegria, não vou nem falar humor, você muda naquele momento. Você é uma pessoa que estava super feliz e de repente do nada bate uma tristeza, uma angústia, você já ia comer, já não come com vontade, você estava ouvindo uma música, a música já não te dá mais prazer, você tá com as pessoas que você gosta, você já se sente apática, e do nada, você não sabe o que aconteceu, do nada, foi do nada, gente, eu devo estar com depressão, deve estar acontecendo alguma coisa comigo muito séria, porque do nada eu fico triste, entende? Foi um trauma. Você não se lembra, mas a dor faz você repetir isso ao longo da vida. E aí, quer ver um caso pior que pode acontecer? Pode acontecer da pessoa criar uma certa síndrome, síndrome do pânico, vamos usar a expressão síndrome do pânico, só na época que é mais fácil de ver essa cena. Quer ver um exemplo? Vocês já viram pessoas que mudam o humor no inverno, tempo chuvoso, no calor? Então vamos trazer aqui. A pessoa, na repetição disso, pode até desenvolver uma síndrome do pânico. Ela estava super alegre, super feliz. Aí vem época chuvosa, tempos nublados. Aí ela não quer mais sair de casa, ela não consegue pegar um ônibus. Diagnóstico: síndrome do pânico. E ela não sabe por quê. Ela não sabe a raiz. Vocês já devem ter ouvido isso. A raiz do porquê que ela desenvolveu aquela síndrome. É porque naquela época é a fase mais fácil de encontrar senhores com um guarda-chuva preto na mão. Quando vê aquilo, dói o trauma. Aí você passa mal, fadiga, pode ser até precisar ser acudida. Só que aí, o que acontece? Talvez ela vem, depois muda o clima, volta o sol, o dia fica azul de novo, ela dá aquela leve melhorada. Aí naquela leve melhorada, ela... Ai, graças a Deus o remédio deu certo, né? Ai, graças a Deus eu consegui passar dessa. Aí o ano que vem, de novo, na mesma época, mas ela não se dá conta disso. Ela não se dá conta disso. O porquê? É algo assim, já se perceberam? Talvez vocês uma mudança de humor, sair da alegria para a tristeza do nada, assim, e vocês não saberem por quê. Pode ser isso. Você às vezes teve contato com algo que lá na infância doeu e está se repetindo, mas você não tem consciência disso. E isso chamamos de trauma. Neste caso, que é a terceira barreira que Freud mencionou, neste caso é preciso ajuda de um profissional. Neste caso é preciso, não dá para a pessoa resolver sozinha, porque a pessoa precisa descobrir qual é a raiz do problema. Não vai adiantar tomar remédio,
Não vai adiantar olhar o sol, não vai adiantar pular, fazer 7 pulinhos, se não descobrir a raiz da questão. Aí precisa da ajuda profissional. Entenderam? Deu pra gente entender as 3 barreiras diferentes? Por isso, então, que nós somos seres iguais, biologicamente falando, iguais, mas temos ações diferentes, temos tempos diferentes para resolver as nossas questões. Não é porque é mais fácil para ela. Por que é mais fácil? Ela tem 2 cérebros? Não. Não é. É porque talvez a mesma questão que você esteja resolvendo, no caso dela, estava lá na primeira barreira. Era só uma crença. Então, às vezes, até uma frase motivacional já muda a vida dela. Não tem pessoas que, assim, ao longo da vida, ela, gente, eu amadureci, eu cresci tanto. Hoje eu tenho 30 anos, eu nem quero voltar a ser como 20. Porque as questões dela eram só crenças, coisas que, conforme ela leu a Bíblia, ela colocou o pilar espiritual dela em primeiro lugar, ela casou com uma pessoa bacana, foi ajudando ela a mudar crenças, a se resolver. Tem pessoas que, levou mais tempo, 2 semanas, 3, mas também se resolve. E talvez seja o caso daquelas que é, infelizmente, um trauma. Então, não vai se resolver se não procurar ajuda profissional. Tanto que, assim, quem me procura, todo mundo que me pergunta preço de análise. Para todas, quem me perguntou já do preço de análise por esses dias pode até falar. Eu sempre falo isso. Eu começo pela análise. Por quê? A análise é a que vai me dar direção. Para onde a gente olhar? A análise a gente chama de a ponta do iceberg. Você quer ver eu ficar irritada, eu ver um analista falando que a análise é só a ponta do iceberg. Eu fico super irritada, porque não é só. É a ponta do iceberg. Um navio não naufraga enxergando a ponta do iceberg. Ele não vê o tamanho, o diâmetro, vê enorme, o tamanho daquele iceberg. Ele vê o cara lá que tá responsável por isso, ele vê a ponta do iceberg. Opa, perigo! Aí sim eles vão descobrir, vão ver o que é melhor para fazer. Retroceder, voltar, ir para a direita e para a esquerda. Quem direciona é a ponta do iceberg. E é isso que a análise faz. É a ponta do iceberg. Então você primeiro tem que buscar o autoconhecimento. E aí o que eu falo para todo mundo que me pergunta preço de análise. Outra coisa que eu falo, quem já perguntou essa semana pode me, ou quem perguntou outra vez e ainda não fez, pode me dizer, pode dizer aí. Eu sempre digo, mesmo que a pessoa fale, mas você não faz terapia? Quanto é? Faço, eu chamo de mentoria, faço. Mas eu não pego caso nenhum para fazer terapia com menos de 30, 20 dias da análise. Por quê? A pessoa faz análise e eu dou um tempo digno para essa pessoa resolver questões sozinha. Lembra das 3 barreiras? Então, ela busca por autoconhecimento, certo? Agora ela se conhece, ela sabe o que é mais difícil para ela, o que é mais fácil, como ela funciona. E talvez as questões delas todas, vamos supor que todas as questões delas estão lá entre a primeira e a segunda barreira. Ela vai se resolver sozinha, sem precisar de ter lá e pago 10 sessões de terapia. Desnecessária. Bom pro terapeuta, né? Pro terapeuta que vende já 10 sessões sem nem conhecer qual é o caso da pessoa, opa, feliz dele, né? Opa, tá fazendo dinheiro a rodo. Entende? Agora não, a pessoa faz análise, que é como eu gosto. A pessoa faz análise, tem aquele tempo lá pra aplicar. Aquelas primeiros dias não, né? Passa, começa. Joana, eu consegui resolver esse, porque era só uma crença. Olha, Joana, 3 semanas depois ela entra em contato comigo. Joana, eu consegui resolver mais um, porque era uma censura interna. Ô, Joana, aí depois de 30 dias ela, Joana, esse aqui eu não tô conseguindo. Joana, esse não vai de jeito nenhum e me causa uma angústia. É porque esse pode ser um trauma. Aí esse a gente vai precisar de ajuda. Aí eu entro sim com a mentoria. Entenderam a diferença dos 3? Aí eu te pergunto, você não escolheu um medo lá no começo? Eu não coloquei o exercício lá no começo para você escolher um medo, uma trava? Deu para identificar se no seu caso, em qual dessas 3 barreiras ou fases da vida, do jogo da vida está? Vamos fazer assim? Vai ficar um exercício para a semana. Essa semana, você vai colocar hoje, né? Ou para a semana, coloca hoje, tá? Esse medo que você escolheu, essa trava num papel. E você vai ao longo da semana só pensar sobre isso. Pensa, será que eu ouvi alguma coisa relacionada lá na minha infância?
sem querer, papai, mamãe disse alguma coisa, vai anotando. Ou será que o meu ambiente, já sei, é porque eu tô deixando que outras pessoas, não tô conseguindo decidir, tô deixando que a opinião das outras pessoas que tá me travando. Você vai conseguir descobrir por si só se o seu caso é uma crença, é uma censura interna ou é um trauma. Sozinho você vai descobrir. Vamos fazer esse exercício durante essa semana? Combinadinho? Façam e de novo, como da outra vez. Fico à disposição, tá bom? Descobriu aí depois de uma semana, me manda mensagem. Joana, olha, achei isso aqui. Tá? Combinado? Eu, como da outra vez, eu li uma frase na íntegra e eu gostaria de ler de novo mais uma frase na íntegra, tá bom? Aqui, ó, tá anotadinha no meu papelzinho aqui. Vou ler essa frase pra nós, tá bom? Que vai nos ajudar ainda mais no entendimento, tá? Ó, a frase. Não é minha, tá? De novo, ressaltando, não é minha frase. Depois eu falo o autor. A frase. No fundo, não é chegar em algum lugar. É aprender a caminhar. Doutor Fernando Freitas. Vamos esmiuçar essa frase? No fundo, gente, todo o objetivo de fazer terapia, do autoconhecimento que eu expliquei para vocês por que tem que vir primeiro, é a ponta do iceberg. Não é chegar a algum lugar, porque senão, o que vai acontecer se você chegar nesse lugar? Você vai parar? Por exemplo, Joana, eu tô fazendo terapia porque eu não tô conseguindo casar, eu quero casar. Aí pronto, casou, depois virou uma dondoca. Porque você alcançou o que você pediu, o que você queria. Não é isso. No fundo, o segredo disso tudo é a gente aprender a caminhar sozinha. Porque o dia de amanhã a gente não sabe. As nossas circunstâncias vão sempre mudando. Pode vir uma outra pandemia, você pode sem querer te engravidar de novo, ter mais filhos. As nossas circunstâncias mudam. E quando você busca pelo autoconhecimento, você aprende a caminhar. Então, o foco não é quero alcançar esse objetivo. O foco é você se conhecer, é aprender a caminhar sozinha. Porque mesmo que, sei lá, daqui 5 anos sua vida deu uma reviravolta, você fala, gente, o que aconteceu? Onde foi que eu me perdi? Mesmo que você precise de ligar para alguém, para um terapeuta, ligar para Joana, me perdi aqui. Como você se conhece, às vezes uma frase que te fala, olhou isso, peguei. Aconteceu comigo semana passada. Me vi perdida num assunto. Eu falei, gente, e aí demorei pra pedir ajuda, né? Lembra? Rígida que sou. Eu falo tanto isso. Não, demorem pra pedir ajuda. Mas aí, criei coragem, fui lá e pedi ajuda pra uma rígida 40%. Olha como a humildade que bateu, né? Porque eu fui pedir ajuda e quem me ajudou foi uma rígida 40%. Mais do que eu. E aí, como eu sei caminhar, como eu me conheço, eu sei meus traços, eu sei como a minha mente funciona, basta uma frase que ela me falou me fez virar a chavinha. Entende? É isso que vai acontecer com você lá na frente, se a sua circunstância mudar e você tiver o autoconhecimento. Você não vai ficar à mercê de ser aquela pessoa que fala assim, eu faço terapia há 8 anos. Por favor, não façam isso. Por favor, não façam isso. Entende? Aprendam a caminhar. Busquem o autoconhecimento. Ok? Lembra do exercício? Façam o exercício. Fico à disposição, tá bom? Pra Joana, descobri, o meu era a crença, o meu era um sensor interno, o meu infelizmente é trauma, preciso de ajuda, tá bom? Fico à disposição, tá? Mas é isso aí, como eu falo é pouquinho, porque eu não gosto desse negócio demorado e nós vamos terminar por aqui. Mas antes de terminar, eu queria fazer uma reflexãozinha aqui, eu quero só falar uma frase pra vocês, porque essa frase, pra quem tiver crença, já vai fazer virar uma chavinha. Para as outras vai levar um tempinho mais, tá bom? Eu vou pra vida. E você? Em qual fase vai ficar? Pensa nisso. Boa noite e muito obrigada. Beijinho, beijinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar salva para assistir de novo, para anotar, para repensar, tá bom? Muito obrigada mesmo. E até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.